Tertúlia. Gente, hoje, meu boa tarde para todos, e hoje é o processo da confiança. Dentro da confianciologia. É o que eu tenho com vocês. Eu tenho muita confiança, tá certo? Agora, a convicção na probidade moral, na sinceridade afetiva, nos trafores, nas potencialidades e nas qualidades profissionais de outrem, tornando incompatível imaginar deslize, traição ou demonstração de incompetência por parte da pessoa a qual se confia. Agora, o conceito de confiança, a necessidade de confiança, o valor da confiança, a confiança enquanto valor fundamental, a oxitocina como hormônio da confiança, a confiança do consumidor, a convicção íntima, a persuasão íntima, o autojuízo crítico, o diagnóstico conscienciométrico da confiabilidade, o ciclo de relações sociais, a geração de confiança nos relacionamentos, as perspectivas promissoras, o crédito público, comercial, agrícola e industrial, a confiança na solvabilidade, a interdependência evolutiva, o laço de confiança, a amizade inspiradora da confiança. Olha, aí tem muita coisa hoje, são 22 linhas de fatologia para vocês. E no fim nós falamos que a confiança integral da própria consciência em si ou em outrem, somente é alcançada logicamente, de modo mais definitivo, na condição da desperticidade teática autoconsciente. Qual o nível de confiança vivido por você? É mínimo, razoável ou máximo? Eu quero dizer que esse verbete tem 34 logias e 8 máximas. Você, se quiser fazer algum trabalho, a segunda Adriana pode trabalhar aí no binômio, né? Estrangeirismologia, tal. Agora, eu queria ler aqui para vocês, politicologia, a corruptocracia, a desconfiança nas instituições democráticas. Por exemplo, se eu fosse político hoje, eu estaria fazendo campanha para colocar o general Heleno na presidência da República. Tem gente na internet que pensa do jeito que eu penso. Tem uma turma que está fazendo campanha para ele ser candidato a presidente. O Brasil está precisando de líder. Esse homem é bom. General Heleno, ele é muito querido. Eu já conheci as coisas por causa de Brasília. Todo mundo gosta dele, esse homem. Ele é muito sério. E é uma cabeça. É um gênio esse cara, rapaz, cara. Agora, já tem gente na internet... Heleno para presidente. Heleno para presidente. Se eu fosse político, eu estaria nessa. Hein? A maçonaria está lançando. Aí ele é da maçonaria? A maçonaria está lançando o ano dele. Tá? Então deve ter mais gente. Eu sei que já saiu no jornal, que tem o processo de e-mail. Meu primo é da maçonaria de Brasília, ele tem mandado muito e colocou isso, né, que ele falou sobre... Esse homem devia de entrar na presidência. Professor, o militar... militar... E que é bacana é que ele é militar. Isso pois até ia melhorar um isso pouco não vai a ser fisionomia dos militares no Brasil. Isso o Brasil não vai está precisando, ser... com tanta corrupção, precisa de entrar uma pessoa da polícia, né? Professor, militar. o brainwashing não é essa ideia do militarismo na política? Mas então, aí a gente vai isso. trazer isso para o Brasil? Sim, eu acho Olha que os anos de ditadura os militar. não estão fazendo nada. Cadê a oposição que tem no Brasil? Mas o que é Dos ditadura? males, o menor. Isso é cosmoética. O que é ditadura Outra coisa, militar o processo fez nosso aqui? de liderança. Apareceu um líder, não interessa de onde ele veio. Mas ele pode ser enganoso, o caso de Collor. Vamos insistir. O Collor. Então... Que está lá sentado, é um ex-presidente, ganha pensão, aquela coisa toda. Mas pelo menos esse aí é querido por todos eles. Evaldo,
O homem é fora de série. Professor- Não é igual a turma da Redentora, não. Pois é, o Clube Militar tinha está... uma cabeça. O fato de ser general, desde que seja dentro da democracia, tudo bem. Agora, Tudo se bem. for ditadura, Isso é outra sou coisa. contra. Professor, Aqui, o Clube esse povo Militar tá está se querendo fazer uma reunindo. ditadura. Nós não estamos num caminho e vivendo uma proto-ditadura. Nada de Precisa de ditadura. militar aqui. Mas, que é isso? professor, militar, a Militar. ideia do bélico. Eu não sou contra militar totalmente, não. Olha lá meu livro, Homos Sapiens Pacíficos. Sou não. Nós precisamos da polícia, precisamos do povo que regra a defesa, da turma dos bombeiros, precisa de regrar as ruas. Valdo, Mas o Tem Heleno... fronteira. Olha aqui o que nós estamos precisando. Nós precisamos de mais policial aqui. Pois mais é, pois militar. é, acho pois que é. precisa de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade. Autoridade. Professor, olha, o tá falando sério. Heleno, o general apareceu, ele está contra alguma coisa do governo. Então, ótimo. O Clube Ele tá Militar falando está por se quê? reunindo Você já sabe há por que um que ele tá ano, falando? né? Os outros estão todos calados porque eu sou o debate, não tem armas, nem tem munições. Eles esvaziaram o exército do Brasil. Clube Militar? Conversa com o povo de Brasília que está de olho. Eles vão falar isso tudo para você. Eu estou acompanhando isso há muito tempo. Teve gente aqui comigo falando lá, gente de Professor, Brasília. tem país- O soldo é baixo, não há as armas, É baixo. as 3 armas, é Eu baixo. aumento todo ano. Eles agora estão Militar? tentando aumentar, mas é baixo. Eu São sei entregas dizer, pois baratas. é. Outra coisa, não há Todo munição. ano tem aumento. Então veja, tirar a testosterona dos militares. Lá no Rio já teve gente que falou, nunca vi um exército tão covarde. Pessoal, calma. A culpa também não é dele só. O narcotráfico. Nós estamos com um governo paralelo, tem 2 governos paralelos, além desse aí da presidência lá. Um chama MST, que tem mais força do que Brasília. Professor, a gente E já o tem... outro é um governo paralelo do narcotráfico. Professor, Olha a como é gente que tem é. uma experiência da ditadura militar, Olha, não o jeito- apenas no Não Brasil. interessa. Tinha todo o apoio. Nós não toda podemos ter a América Latina. priorismose a respeito de etnias. Você está tendo. Mas a priorismose que o militar é que está certo, que a liderança Não vem é que do está militar. certo. Esta Também não é uma personalidade priorismose. Mostra que tem chance. O meu problema é personalidade. Eu não sou contra a formação de ninguém. autoridade. Falta autoridade. Não Falta autoridade. Esse homem Autoritarismo tem. eu também sou contra. mas E outra coisa, ele é querido. Você, por exemplo, com esse homem, você é a favor dele? Eu não conheço, mas... Então, ele não conhece. se Então você não pode falar nada. Professor, o senhor conhece? Professor, o senhor Shut up. conhece? Aqui, O senhor I'm tá sorry, fazendo a perdão, análise? missionarista, Mas pelo- shut up. Você não pode falar nada. senhor Você não conhece? conhece. está Você analisando falou- ele? Eu conheço. Tá eu tendo sei. Precisa de enquanto- autoridade. Aqui, Se não, você não é isso. falou... Escuta, eu trabalhei muito tempo nos processos lá do ITA. Dei aula, dei curso, dei certificado Ele de era curso do sobre ITA? conscienciologia. Tinha 800 pessoas. Trabalhei de uma tal maneira que ia para ficar com os oficiais lá dentro, dava aula isso durante alguns anos. E outra coisa, eu deixei porque comecei a viajar. Depois disso, teve até uma professora que veio aqui porque queria que o Instituto voltasse lá. Agora, o que se passa? Lá eu vi grandes personalidades lá dentro da aeronáutica, inclusive com dados, com os russos e outras coisas mais que eles estão tentando fazer até agora. Agora, o que se passa? Esse aí, eu não conheço pessoalmente, mas eu sei de minhas fontes dignas, gente que de casa, que eu estou acompanhando esse homem há muito tempo. Ele é considerado uma cabeça. É genial esse. Mas ele é do Exército. Sério. Não importa. Ele é general, não interessa de onde ele veio, Chega na bola. democracia. Conheço ele. Se amanhã Peraí. aparecer Eu um estudei general no do IME, né? Pois Pentágono é. que seja bom, Pois eu é, votaria Brigório. nele. Do Pentágono, que eu vivo combatendo. Eu não tenho preconceito do processo. Nós não podemos ter isso, uma ideia única a respeito das coisas bobas. Nós não podemos. O Valdo, você Isso é citou- etnia. Isso aí é preconceito étnico. Você profissional. citou o MST e o narcotráfico. São 2 condições totalmente fora da lei. Precisa entrar na lei com autoridade.
Tem que ser a autoridade em cima precisa de dentro da militarismo. Aqui, ó. democracia e Ele tá não dando permitir resumo. que fiquem fora da lei. Que é isso? Agora, você não, você tem seus complexos com o processo político. Eu te respeito, eu te entendo, veja as coisas todas. Mas veja, onde é que está o universalismo nessa hora? Vamos chamar o universalismo. Professor, o Clube Militar está se reunindo de novo. Que beleza! Eu tive agora. Pô, que... Tô, ó, a favor. E eu sou a pessoa mais pacifista dessa história toda. Eu já escrevi até o Homo Sapiens Pacífico. Hein? Gente, do jeito que está aí, daqui a pouco, como é que vai ser? Olha, na época, você não lembra disso, você é moça, você é uma você Não, é nova. 61 anos. Eu Mas, lembro. Não, mas é pouco. É pouco? Aqui, É moça, é moça. Eu acho. eu vi 6 ditaduras Parece na minha moça. vida. Aqui, ó. Eu vi 6 Ditaduras. ditaduras. Eu sei o que é isso. Outra coisa, eu fui perseguido junto com o Chico Xavier pela ditadura até na Espanha. O que você quer? Não estamos brincando, não. Eu vi o negócio que está falando em cima dos prédios e olhando se lá no elevador ou qualquer coisa que tinha lá da caixa d'água, se tinha gente. Era o único jeito de conversar, porque ninguém, ó, você podia. E outra coisa, era o Opus Dei que mandava. Espanha. Espanha. Estou te falando as coisas, a Assim, sutileza Franco, disso. né? Outra Você coisa, tá falando de tinha um patrulheiro ideológico do Espiritismo contra mim, patrulheiro ideológico da Igreja Católica. Um dia, um amparador me mostrou que o cara era patrulheiro, que era um padre que estava disfarçado de apaisano. Eu cheguei, a hora que acabou o negócio, falei tudo para ele. Sou em Santos. Falei umas verdades todas na cara dele. Ele falou assim, eu vou falar lá com o Dom Helder e com a turma que o senhor realmente é sensitivo. Foi embora primeiro. Tem um monte de coisa. Outra coisa, teve gente do Pentágono na minha casa, me telefona, me pede audiência. Quer dizer, desse jeito, audiência. Me pede uma entrevista para ver as coisas comigo. Eu conheço isso, já tive de todo lado. Dos dois lados, já vi como é que é. Mas outra coisa, eu estive na China. Eu vi como é que é uma ditadura lá. Outra coisa, eu vi o povo sendo assassinado na água, saindo de Macau, com a coisa toda, o mar ficou vermelho de sangue. Eu estava na passagem lá, Ia citar a de China, Hong Kong para Macau. Valdo, até hoje eu conversei com o Kevin, até hoje não se pode falar em política na China. Não pode, Precisa é um citar esses perigo. regimes de esquerda autoritários que tem que ser contra Pois uma é. barbaridade dessa. O que mundo é tem- igual e fascismo, o Mao Tse pior, Tung, eu vi nazismo, essas igual- coisas todas de perto, não brinca não. Que é isso? Agora, o que se passa? A coisa mais difícil que tem, Tânia, vamos falar franco, é liderança. A coisa mais difícil que tem é arranjar gente boa. A coisa mais difícil que tem são consciências lúcidas. Olha o que nós estamos fazendo aqui, nosso esforço todo é para isso. Agora, não interessa de onde é a origem da pessoa, porque se fosse assim, por exemplo, não admito mais ninguém que veio da paratosfera. Eu não vivo com ninguém mais. Você está entendendo? Eu não vou viver. Não tem mais gente. Não tem mais gente. Então, como é que nós ficamos com isso? Viu? Olha lá, nem o Sérgio não escapa dessa. Nem o Sérgio. Mas tá certo aí? Agora, gente, eu queria só falar aqui, tem uma pergunta que fizeram. O saber deve ser completo sempre que for possível, mas a gente tem que saber, e outra coisa, ele nunca é completo. Porque sempre você tem que saber mais do que aquilo e sempre está sabendo menos, porque tudo é imperfeito. Existem coisas que não é conveniente saber. Olha, eu acho que é sempre melhor saber. A ignorância não deve ter vez. Existe saber como convém saber, sem ser tendencioso, bifronte ou anticosmoético, é o que a gente tenta fazer aqui. Às vezes é difícil, mas a gente insiste. Agora, muitas vezes trabalho com as energias, circulação, EV, exteriorização, e eu me sinto ainda mais cansado. Às vezes, quando começo, sinto muito sono e durmo. Quando durmo, até que acordo bem. Outras vezes não durmo, mas fico muito cansado. O que o senhor recomenda? Que eu deixe por enquanto de trabalhar com as energias? Não, pelo contrário. Você tem que fazer mais o EV, deve insistir, porque você está passando por ressacas energéticas, demonstrando auto ou hétero assédio.
Veja a carga horária do seu sono. Olha a higiene autopensênica. Olha o que você se interessa. Olha o que você se preocupa. Olha o que você quer. Tem alguma coisa. Há algum dente de coelho ou coelho nesse mato. Algum motivo tem. Agora, eu quero agradecer a vocês todos que estão me ajudando a fazer a para-história na Terra. E eu falo isso por causa da serenologia, a invexologia, a parafenomenologia, a cosmoética, a holofilosofia. Nós estamos vivendo a era dos serenões. E eu agradeço muito vocês. De qualquer maneira, nós estamos fazendo a para-história. Querendo ou não, eu sou obrigado a confessar isso aí para vocês. E outra coisa, primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia. Então vamos entender isso aqui, que é o primeiro encontro dos colégios invisíveis da Conscienciologia. Quem quiser ver com calma, está aqui tudo, 22 a 25 de maio. É o próximo mês, aí no discernimento. Se alguém quiser ver o folder, está muito bom, tem muita coisa para ser feita. É bom vocês colocar na sua agenda, na sua folhinha, no seu calendário, está aí. É uma boa. Se alguém quiser, está aqui, tá certo? Agora, tem mais uma coisinha. Quais seriam, se houvesse, os pilares da confiança? Os pilares da confiança, a primeira coisa que eu recomendo chama-se vivência ou coexistência pacífica. Então é viver um com o outro. Isso aí é que aumenta a confiança. A coexistência pacífica mostra a confiança que existe. Isso entre pessoas. Agora, entre instituições, entra lá e começa a ajudar, para você ver se você tem confiança ou não nas coisas. Isso é que é o ideal. Pessoa é vivência, instituição também. Mas na instituição é bom arregaçar as mangas e participar. Existe alguma relação da confiança e da autoestima com o desenvolvimento do parapsiquismo? Só tem. Se uma pessoa não tem confiança em si mesma, ela se vitimiza, ela fica à mercê dos assediadores intra- e extrafísicos. Agora, se ela não tem autoestima de jeito nenhum, ela já vira vegetal mesmo, está em cima, né? A situação é difícil. Então, isso aí, o desenvolvimento do parapsiquismo é muito difícil. Por isso é que o desenvolvimento do parapsiquismo durante milênios tem sido na base de religião, porque as pessoas não têm autoestima, se tornam fiéis. Fiéis é igual cachorro. O cachorro geralmente chama fiel. Então você fala, tio, fiel, vem cá. Tio. Isso é o fiel. As igrejas são assim. É o dogma. Então, tem uma canga em cima. Aquilo é lavagem cerebral. Então, quem não tem confiança em si mesmo e não tem autoestima, não tem autossuperação do processo, nem autoconfiança. Então, a pessoa fica à mercê também dos processos do dogma, da lavagem cerebral e outras coisas mais. De modo que existe, sim, uma relação muito séria com o parapsiquismo. O parapsiquismo tem que ter confiança na gente. Por exemplo, a maioria do parapsiquismo que existe na Terra até o momento é o heteroparapsiquismo. É uma pessoa daqui que confia no outro que é sensitivo. Mas o parapsiquismo, ele tem um universo menor na Terra. Vocês veem, tudo isso aí eu estou falando baseado em fatos. O processo é lógico. O autoparapsiquismo é que falta da própria pessoa. Tem que ter confiança nisso. Por isso que eu falo sobre EV, a sinalética, a pessoa trabalhar com as energias. Entende? Agora, a maioria, por exemplo, essa pessoa que perguntou aí, que está sentindo as ressacas energéticas, isso é muito comum com o povo. Por quê? Essa pessoa tem bloqueio. Se nós trouxermos essa pessoa e deixar o povo colocar o arco, voltar crânio chacral, a pessoa vai ver que ela tem bloqueio. Isso aí é bloqueio. Está na cara. Senão não teria essas ressacas energéticas. Agora, vocês veem que estudar confiança é um assunto muito sério. Está na berlinda, na nossa vida o tempo todo. O que falta mais é confiança. Confiança de todo tipo, essas muitas confianças que eu estou falando. Você já viu que eu falo tudo quanto é tipo de confiança aqui, ó, na fatologia, tem muita coisa. Desde a econômica, a política, a artística, industrial, comercial, tudo tem aqui. E o que falta é isso. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Professor Valdo, na página 15, fatologia, na quarta linha de baixo para cima,
O senhor poderia falar um pouco sobre a relação da confiança com o perdão com assistência continuada? O perdão com assistência continuada. O problema todo é o seguinte: as pessoas geralmente, quando perdoam, elas quase sempre acham que estão fazendo um favor. E não existe isso. Porque se há uma interprisão anterior que depois exigiu a aparecer a necessidade do perdão, mostra que a culpa é de ambos. Isso é igualzinho divórcio. Não existe divórcio de só culpar de um. A culpa é dos dois. Aí você vai falar assim, não, mas esse foi um divórcio bravo. O homem matou a mulher. Sim, mas a culpa é dos dois. Você está entendendo? Sempre tem uma raiz que pertence aos dois. A gente tem que entender isso. Então, na questão do perdão, precisa de haver uma assistência continuada. Não é apenas perdoar. Não, eu te perdoo. Fizemos as pazes. Fomos para a televisão, abraçamos o outro e ficou. Isso não quer dizer nada. Pode chegar lá fora, a pessoa está lá metendo o pau. Se há de ver o perfume dela, não estava nada bom. Eu já vi isso na televisão. Você está entendendo? Já começa a falar. E não falou para a pessoa. Então, veja, esse perdão ele tem que ser continuado. É um trabalho de todo dia, durante muito tempo, para a pessoa arranjar uma companhia amiga, uma amizade daí para o futuro, para as próximas vidas. E não continuar com o desafeto. Tem lógica? Quem é que está com o outro? É você? Eu queria saber qual é o limite de você depositar confiança num profissional que errou. A gente, às vezes, dependendo vamos dizer assim, a efígie, o retrato, você está entendendo? O perfil conscienciométrico da pessoa, você tem que dar uma segunda oportunidade. A terceira que é problemática. Mas uma segunda, a gente tem que ver, porque às vezes, agora, quando você for dar uma segunda oportunidade, por exemplo, uma pessoa que às vezes trabalha com você, você vai dar uma segunda oportunidade, você tem que mostrar onde é que foi o erro. Por que você acha que teve o erro? Quais as condições para melhorar aquilo? Você tem que dar uma profilaxia do processo. Aí aumenta a confiança e melhora. Nós temos que ver que muitas vezes as pessoas erram por inexperiência, por imaturidade. Então a gente tem que ajudar. Quem é que é totalmente maduro? Quem é que é totalmente traquejado ou experiente? Ninguém é. Então nós temos obrigação de entender, de perdoar, de considerar novas oportunidades para todo mundo. O que você acha? Tem cosmoética? Professor. Sim. A confiança tem como etimologia a palavra confidere. Confidere tem a ver com fidere, fides, que é fé. Como que o senhor, essa construção baseada numa raiz... Confiança é uma coisa, fé é outra. Pois é. A fé, ela foi desnaturada e prostituída. A crença não vale a pena. Eu estou entendendo que existe uma questão... Eu gosto de falar, a pessoa admitir. Eu não acredito, eu admito. Eu admito porque eu vivenciei. Aham. Eu estou mais querendo ver a questão linguística da etimologia, não, porque a raiz, ela tem fides. Mas olha, tem muita raiz atrapalhada. Pois né? mas é isso que eu queria entender. Não existe uma raiz melhor para expressar essa noção, esse conceito, essa ideia que está por trás de confiança? Confiança eu acho que é uma coisa que ainda não está prostituída esse nível. Não está, você acha que não está? Não. Crença, fé está. Mas o problema Por exemplo, tem um mau hábito na ciência de falar, não, eu acredito, estou errado. Mas isso é besteira. Porque a pessoa devia falar, pelo menos, eu admito. Isso não é só semântica, é um processo mesmo de lucidez. Falta lucidez. Minha questão é que dentro da etimologia, não sei se o pessoal da etimologia está aí, foi feito um nível de etimologia. Desceu um degrau para confidere, mas se descer de confidere para fides... Escuta, se você for ver os furos da história de cada palavra, você vai cortar metade do dicionário. Não, um degrau abaixo você chegava em fé. O problema é que a gente sempre mete o pau na questão da fé, por exemplo, do acreditar. Eu não tenho fé nessas coisas nenhuma, mas eu confio em vocês. Eu vinha falando, eu confio em vocês. Eu às vezes confio mais na pessoa do que ela em si mesma.
Confia desconfiando. Hein? Confia desconfiando. Não, aqui está confia desconfiando, mas não é isso. Eu confio pela experiência que eu tenho, não só com aquela pessoa, mas com os pares, os iguais, os semelhantes, os parecidos com ela. Então eu tenho confiança. Não, outros já conseguiram superar, por que você não? A minha questão aqui era ver a sua argumentação, porque uma hora dessas chega alguma questão e, ó, mas vocês estão falando isso, Não, e eu é acho que a fidere, confiança não é e problema. a raiz não. é fé. Eu nunca tive problema com isso. Não, o problema é que a palavra Confiança, tem fé na Eu raiz. acho que isso aqui... A minha implicância é essa, ela tem fé na raiz. Roberto, Eu Não acho quer que... dizer nada. Se você for olhar Não. as bobagens que tem nas tenho. raízes das palavras, você vai contar metade do que Não, nós falamos eu aqui. tenho. na Por tribologia isso- aqui já resolve o problema, que está falando no discernimento. Não, isso eu É não porque tô... a questão da fé é a confiança cega, É. certo? A minha- Aqui está falando a questão do discernimento na tribologia. Não, eu Lucidez. mesmo aqui, essa semana, Roberto, eu não sei se você estava aí, eu falei eu vi sobre isso que eu ia falar. a fé raciocinada. Pois é. Vocês lembram que eu falei? Viu? É a maior besteira. O Espiritismo usa isso, que Allan Kardec escreveu Perfeito. isso, fé raciocinada. Não, eu não tô... eu tô achando bobagem. que a palavra foi resgatada. Tá Essa é aqui uma com das definição. bobagens de Allan Kardec. Eu acho que a palavra, como ele falou, está resgatada, tem um sentido aqui. A única questão é, essa é uma das palavras que mereceria daqui a algum tempo um neologismo. Como o senhor fala, algumas palavras estão pela raiz. Arranja uma e submeta que eu vou julgar para você na base de magistrado. É só para esclarecer, né? Porque fica na Roberto, raiz. a questão de raiz, ela vai alterando também a acepção. Olha só, uma das acepções que se coloca até etimologicamente da palavra trabalho é que teria também a mesma origem de tortura. Não, eu já falei Se para ele. você for pegar Se por aí- for olhar a raiz, daqui a pouco a metade do Tortura e dicionário aqui trabalho, que quer nós dizer, falamos, hoje a tem que calar concepção boca, de não pode trabalho falar é bem nada. diferente da de tortura. E a raiz... Não, mas isso eu entendo. Mas nesse caso não tem outra raiz. É essa. Não, mas mesmo. tudo bem, mas se o conceito ele foi sendo alterado, qual o Mas problema? fé não ficou alterada. Isso Fé é ficou. uma coisa, mas hoje confiança é Tá bom, outra. eu entendi. Eu Agora, estou ó, entendendo a qual o noção. problema Eu da não sei se etimologia? você Não, eu percebeu, entendi. mas eu vou ler a etimologia nossa. Que é O confidente. termo confiança vem do idioma latim confidare, através de confidere, O que quer dizer? confiar. Mas confiar... Ninguém está falando em fé. Mas foi Não interessa, isso era, não é mais. Não é mais, Roberto. Professor, É olha só, bobagem sua. Você respondeu a raiz etimológica com a própria palavra. Que etimologia Então, é essa? mas não é, acabou. Escuta, Ó, raiz de confiança é confiar. Escuta. Cadê a etimologia? nós estamos perdidos se você for olhar isso. Não, desculpe. Você está errado. Você responde Eu não tô de etimologia com a própria palavra. Ó, qual é a etimologia de trabalho? É trabalho. Cadê a etimologia? A questão é só isso, que você coloca como resposta confiar, que Você me ainda não é a perdoa, própria eu palavra. nunca vi esse problema. Isso aí é Você outra que está questão. Eu criando. estou gerando a polêmica porque eu vi que ia ser problemático, porque eu queria ver Aqui, a ó. argumentação, mas tudo bem, eu Nesses aguardo, 60 anos de praia, aceito eu a- nunca a- tive problema com Não, essa tá bom, expressão. eu não tô São duas gerando- questões, então, que você está levantando. São duas questões. Tem duas. Tá. Então tá, Tem para duas. clarear isso daí. Tem duas. Aí cortar a palavra no meio. Mas isso não vai resolver o seu problema. O seu problema que eu estou entendendo é porque existe a palavra fé dentro de confiança. É isso que está te incomodando, Nós estamos exatamente. perdidos se for olhar isso. Mas se for, a gente pode colocar o fidel, não tem problema nenhum, mas não resolve. Só mostra. Não dá nada. Daqui a pouco eu não posso falar mais nada por causa das raízes das palavras. Isso é besteira. A etimologia, Roberto, não pode levar a estrangular o seu pensamento. Do jeito que está aí, está. Eu nunca vi nada falar sobre essa palavra. 60 anos eu nunca vi coisa séria, não. Hein? Não interessa, gente. Fé é uma coisa, confiança é outra. Essa expressão, confiança, que nós estamos falando aqui, é a acepção de uma pessoa que sabe conviver com a outra. Acabou, gente. Eu acabei de dizer que o processo é de coexistência pacífica. Eu estou metendo o pau na fé que o processo é de lavagem cerebral, não tem nada a ver com isso. Agora nós vamos falar que confiança é lavagem cerebral? Você está errado, Roberto, me perdoa, não estou de acordo.
Alguém aí está a favor dele? Levanta a mão. Vamos ver quantos são, quantos. Vamos clarear isso. Vamos ver. Eu quero saber quantos Roberto nós temos aqui. Sobre confiança. Vamos? Quem é a favor? Levanta a mão. Gente, eu estou tentando ver se aprofunda a discussão. Levanta a mão quem está a favor dele. Vamos ver quantos são. Levanta a mão. Não. Quem é que está a favor desse processo que ele está levantando, que é estigmatizar a palavra confiança? Levanta a mão. Parece que o Mário é a seu favor. Professor. Professor. Escuta. Então, essa é outra discussão. Vocês acham que não é estigmatização que ele está fazendo? Que é isso? Então me prove. Vamos ver. Explica. Professor. Estou aqui para ouvir. 1,80 m de ouvidos. Só querendo colocar um outro ponto da questão, dizendo que também pode remeter a esse ponto. E está querendo trazer para a discussão, porque... Vovozinha, não falou isso não. Falou que é para arrumar outra palavra. Ele estigmatizou a palavra, Roberto. Não interessa, você que está levantando essa leva. Eu estou mexendo com isso faz 60 anos, nunca vi isso. Tá lá escrito. Nunca discuti isso. Impacto nenhum. Vocês sabem, eu sou realista assim, e por isso que eu falei, meus Roberto, pontos de vista. na etimologia tem. Só uma coisa, por isso que eu falei que são dois problemas. Eu acho que o problema, se tem lá na raiz a palavra, ok, isso é um que ele levantou. Aí deveria estar explicitado, só um ponto. Isso sim, mas é que você também colocou que em função, pelo menos deu a entender, que em função disso poderia estar a ideia de confiança com fé. Aí eu acho que já não é. Porque mesmo que tenha na raiz isso, não quer dizer que a palavra confiança tenha o significado de fé. Pelo menos eu entender. Por isso vamos dividir esses dois problemas. Sabe o que a gente pode fazer? Vai lá no Coro Minas, vai lá no José Pedro Machado, e a gente tenta ver a evolução da acepção da palavra. Porque ela pode, realmente, essa palavra ela surgiu fé. Como fé. Eu concordo com você, porque fidere é fé. Só que toda palavra, ela vai ampliando a sua acepção. E a acepção de hoje trabalho já não e tortura. É aqui, entendeu? Eu teria que estudar se não evoluiu, porque às vezes a raiz é uma coisa, mas hoje em dia já ela foi liberada daquilo. Apesar que a raiz é aquela mesma. Então, no caso, a gente estudar a evolução dessa então, assim, eu acho que hoje de ter, se tem ainda mais atrás, tem lá, ok, beleza, mas dizer que isso aí quer dizer fé, que inviabiliza a palavra, acho que aí não. Agora existe a palavra pelo menos dá ideia. Deu a ideia, não, deu a ideia. Nos dois, por isso que a gente dividiu em dois problemas. Não, eu acho que não. Acho que não. Acho que a palavra confiança, ela difere bem aí. Quem mais? Vamos ver. Quem é que vai falar mais? Vamos? Não, agora a pior coisa dessa história aí não é isso não. A pior coisa não é o Roberto, é vocês. Alguns de vocês aí. A hora que eu falei que ele estigmatizou a palavra, vocês falaram que não. Me prove que não. Ah lá. Acabou, então, por isso que eu estou falando. Ele pediu para arranjar um neologismo. Não, dividiu em dois problemas. Uma, você colocou isso. Nesse ponto, sim. Agora não. E aí, ó, a porção de gente levantou a mão, inclusive você, Rosa. Vamos ver, defenda. Eu não achei que ele tivesse estigmatizado. Depois que o Hernani falou que ele não só vocês não estigmatizou... viram, eu estou vendo isso desde o início. A hora que ele pediu falou o isso... neologismo, aí eu acho que aí ele... Nessa hora que pediu o neologismo... Me perdoa, mas eu só fui perceber isso agora. Estigmatizou, agora, sim. O primeiro problema, que é a raiz, de fato, eu acho que ele estava com razão. Por isso que eu estava... Gente, etimologia, se você for examinar, isso é história. Eu sei. É história do vocábulo, do étimo, do termo, da palavra. E a vovozinha, o que eu tenho que ver com isso? Eu quero saber o que é que significa acepção hoje, nesse instante, nesse momento evolutivo, bola! Não, professor, agora faz 60 anos eu nunca vi discussão por causa de confiança. Eu acho que a Mabel colocou uma alternativa. Confiança é uma das grandes coisas da vida humana. Gente, olha, fidere, fiança, vem de fidere. O verbo fidere. O verbo fidere significa fiar-se,
confiar, ter confiança em. No entanto, na linguagem da igreja, que é o que pegou ele, o fidere vem como credere. E esse credere é fé e crença. Então, porque existia o latim, gente, ó, existia o latim eclesiástico e existia o latim clássico. Ele sabe disso, existia o outro latim. Então, o fidere, pelo que está dizendo aqui, ele não é o religioso, ele tem uma raiz dentro do eclesiástico, mas ele também tem uma raiz no clássico. Ah, então tá. Que não tem sentido de fé. No eclesiástico, exatamente, tem no sentido de, porque vem como credere. Então põe latim clássico aqui para evitar. Não, o que a gente pode fazer para ajudar, mas que não vai resolver, mas a gente ajuda, né? Eu acho que não vai mudar nada. Nada. O texto é meu, eu não vou mudar. O texto é meu. O texto é meu. Faz 60 anos eu nunca vi ninguém brigar com isso. Professor. Nós agora vamos começar a brigar por inexistências? Eu já trouxe aqui o negócio da inexistência, não já? Cadê a Ivanilda? O negócio da inexistência. Já trouxe, não já? Sobre o negócio? Então, é baseado nisso. Nós não vamos aqui perder tempo com inexistências. Gente, as existências já são tantas para a gente trabalhar, nós agora vamos trabalhar com inexistência. Tem paciência. Isso é uma teologia, eu já expliquei o que é. Agora, ó, eu não vou deixar isso aí por menos, não. Eu quero voltar a um processo. Quem é que falou aqui que não houve estigmatização? Levanta a mão, vamos ver. Vocês têm que reconhecer. Na hora foi uma grita. Você viu? Como é que é, ó? Como é que é? Vocês, como é que é? Roberto, daqui a pouco, tanto você quanto eu não vamos ter confiança em alguns deles. Sovaldo, aqui, eu levantei a mão dizendo que não tinha estigmatização, nem tinha ouvido ele falar da questão do neologismo, mas eu compreendi, achei bem interessante esse ponto que ele colocou, que é a primeira parte que o Lost falou. Então eu assumo que eu disse que não tinha estigma. Pois é, não, é porque você não escutou tudo. Você não escutou tudo. Eu assumo Antônio, que eu falei você que é o homem tinha. lá do nosso IBGE, você viu que tinha estigma? Ele pediu até para estudar talvez um neologismo. E se fosse fazer isso, se fosse seguir essa orientação, ele tem que trocar praticamente metade do vocabulário. Tudo! Eu falei metade de tudo que nós falamos aqui, não pode falar mais. Agora, gente, o que está faltando aí, nessa história é o processo seguinte, viu, Roberto? É preciso ter muito cuidado com a prostituição das palavras. Eu procuro tirar a palavra da acepção prostituída. Eu já trouxe isso aí, já falei isso aqui várias vezes. Resgate. Para resgatar. Mas agora o que se passa? Do jeito que está aí, nós vamos prostituir. Nós vamos deflorar uma palavra daquilo que ela tem de mais puro. Que é a parte boa dela, e colocar a pior. O que eu quero dizer para você é o seguinte, na minha vida, eu nunca tive discussão sobre confiança. Agora, durante a vida inteira, eu discuti fé de tudo quanto é jeito, crença de tudo quanto é jeito, por isso que é que eu uso o princípio da descrença. Isso faz 60 anos, mais de 60 anos. Acho que na hora que a gente compara, né, o nível de prostituição, de fé, crença, com a palavra confiança, é radicalmente diferente. No nível atual de prostituição. Agora, uma outra coisa, nós temos que discutir as palavras na acepção do momento evolutivo e onde nós estamos aplicando. E outra coisa, há palavras que têm muitas acepções. São palavras ônibus, palavras guarda-chuva. A gente tem que saber, umbrella terms, essas coisas existem, o negócio está aí. Nós não podemos estar confundindo as acepções, os significados, o sentido das palavras. Esse é o motivo que, por isso que eu falei, esse termo é meu. Eu não vou mudar isso aqui, por quê? Olha a definologia, eu vou ler para vocês. A confiança é a convicção na probidade moral, na sinceridade afetiva, olha só, nos trafores, traços, forças, nas potencialidades, quer dizer, até naquilo que a pessoa é promissora, potencialidade, e nas qualidades profissionais de outrem, profissionais, tornando incompatível imaginar um deslize,
a traição, a demonstração de incompetência por parte da pessoa a qual se confia. Agora, veja, o termo confiança vem do idioma latim confidare, através de confidere, confiar, surgiu no século XIII. Vocês sabem que a maioria dessas palavras aqui surgiu no século XIII porque o idioma português foi nessa hora que começou a aparecer o processo gráfico maior da língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Foi no século XIII. Não é isso? Lá pela situação. Por isso, é século XII para o XIII. Mas no XIII é que a coisa estratificou. Por isso que tem tanta palavra que apareceu, que foi a hora que apareceu a gramática do português mesmo. A última flor do lácio, aquela coisa toda. Está entendendo? O negócio do latim. Foi por causa disso. Então vocês vejam, vocês estão vendo como é que o negócio da conformática é sério? Olha aí, a discussão que deu aqui. Agora, ó, que análise faz a respeito da citação do Ralph Waldo Emerson, presente na citaciologia do verbete de hoje? Então vamos ver, citaciologia. Eis a citação capaz de explicitar o tema. A confiança em si própria é o primeiro segredo do êxito. Ralph Emerson. O que é que vocês querem que eu fale disso aí, que essa pessoa está querendo? Não sei o quê. Eu já dei, porque eu tenho confiança na citação. Vocês não acham que é uma coisa séria isso que ele falou? Se uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma empresa, se ela não tem confiança naquilo que ela vai fazer, como é que é? Professor Valdo. Entende? Professor Valdo, podia ser ex uma citação, alguma coisa para tirar um cacófato que está aí, ó. Mas... Ex-citação. Ex-citação, não, mas isso aí... Ó. Pode pôr ex-a citação. Pode pôr a. A gente pode pôr. Agora, ó, isso aí é aquele negócio que o nosso amigo Hernando sempre vê. A decomposição, que é a decomposição. Isso aí são os idiotismos do idioma que não tem jeito de você fugir. Excitação é isso, não tem jeito. Deforma. A decomposição. Né? Tem que fazer parte, não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Mas pode falar. Quando você fala o rompimento da confiança, o caso de dissidência, tanto a Max quanto a Mini, é exemplo do rompimento de confiança nesses dois? Não, porque continua um binômio. Qual? Admiração e discordância. Só que tem que admiração e discordância, aí no caso, é de quem, por exemplo, quase sempre está mais lúcido, né? Na max-dissidência, a pessoa que deve ter com o outro que ela deixou. Isso. Você está entendendo como é que é? O mais correto. Mas os dois acontecem, tanto de um lado quanto do outro. É recíproco. A recíproca é verdadeira. Mas tem lógica. E o que é que você consideraria, ou se existe, se é possível, delimitar um principal indicador para a recuperação de confiança? No caso, quando você... Igual, por exemplo, quando a... Quer dar uma segunda oportunidade e alguma coisa que a pessoa vai ter. Uma façanha, um fato, uma conquista, um trabalho, uma tarefa, uma função. Alguma coisa nesse sentido. Porque é necessário que haja uma parte prática no assunto. Objetiva, palpável, concreta. Eu não acho que tenha confiança só palavrosa, não. É muito difícil as pessoas confiarem. A pessoa fala, mas ela não confia. É igualzinho o negócio do perdão. A pessoa perdoou da boca para fora, mas dentro dela não. Então isso não adianta. Então a confiança, para a pessoa se reabilitar, é necessário um convívio com novos fatos. Neofatos, como eu chamo. Vocês veem, tem lógica nisso que eu estou falando? Que é a minha opinião. Ô César, o que você acha disso? É uma base. Eu acho difícil. Só falar, gente, não resolve. Conversa, palavra, vento leva. Mas quando somos nós que quebramos a confiança de alguém, o que a gente deve fazer? Não, se você quebrou a confiança porque o erro é seu, primeira coisa, você tem que ir lá e ver se a pessoa dá uma segunda oportunidade. É filme americano de Hollywood. Não, mas você me dá uma segunda oportunidade, eu mereço, ver como é que é. Esse pedido tem que vir de quem errou. Esse é o caminho. A lógica é isso, né? Valdo, na frase enfática, eu gostaria que você analisasse essa questão da despeticidade teática. Até dá para entender assim, mas
com um parapsiquismo mais desenvolvido, é lógico. A desperticidade de uma pessoa, Arlindo, ela Mas pode... quanto à confiança. Escuta. Uma pessoa, ela pode ser desassediada, permanente, até total. Mas ela não move uma palha em favor de ninguém. É só com ela. Ela se fechou dentro de uma torre de marfim. Eu conheço gente assim. Conheço gente assim. E outra coisa, não está conosco. Eu conheço um homem que é típico. É a cara disso aí, perfeito. Agora, os assediadores nem chegam perto dele. Às vezes tem até medo dele, mas ele é até um cara muito equilibrado. Mas veja, ele não move uma palha contra nada. E outra coisa, não quer saber de ninguém, não quer saber de assistenciologia, não quer saber de nada. Agora, a teática, ela tem que ser autoconsciente, a pessoa é autoconsciente da condição dela, ao mesmo tempo ela vivencia aquilo e vai fazer assistência. Não há uma desperticidade, presta atenção nessa história como eu estou falando, desperticidade real, se ela não for vivenciada pela assistência. Então, a pessoa agora, ela vai ficar livre de todo mundo para ficar só nela, no castelo dela? Não, ela fica livre de todo mundo para poder assistir todo mundo. Entendi bem. Isso é que é o certo. Então, ela vai ser uma pessoa menos doente para ajudar o mais doente. Você falou numa condição, que eu não sei se eu entendi bem, de desperticidade, que ela se isola numa torre de marfim, é isso? É. Existe isso? Uai. Lá em Minas Gerais já falaram. Uai, que é isso? Você sabe, uai vem de ruai, né? Agora, os americanos têm uma melhor. Uó! Não é isso? Porque eu estava pensando também o seguinte, a pessoa com mais parapsiquismo sadio, ela tem mais instrumentos também para ela ter confiança em outra, porque ela acessa mais a outra pessoa. Não é isso, ela já começa a ver a aura sem a pessoa falar nada. A coisa melhor que tem é você saber algo a respeito de alguém ou de alguma coisa sem precisar de ter nem palavra verbalizada, quer dizer, sem comunicação oral. Isso é o máximo. Sem você ler nada. Então é a leitura da pessoa, a leitura dos fatos, a leitura do ambiente, a leitura do contexto. Leitura de contexto, como eu chamo, não é só o texto escrito. É a leitura do contexto. É o holopensene. Eu vou a uma casa da pessoa, ninguém precisa falar nada para mim. Eu sou capaz de sair de lá e falar uma opção de coisa para a pessoa. Ou para quem quiser ver. Entendeu? Isso é o diagnóstico holopensênico. Eu também sou capaz de ver uma pessoa e ela não falar nada para mim, eu dou o diagnóstico de alguma coisa que pode ter com ela. Isso é parapsiquismo. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que todo mundo confia, você vai lá com parapsiquismo falando, não confio em nada, mas você está mais certo. Sei não, mas aí é cada um... Porque acessou um monte de coisa que o outro... Por exemplo, já houve casos assim, sérios, difíceis. Uma pessoa convive com a outra há muitos anos, tem plena confiança nela. Na hora que tem que tomar uma certa atitude que era séria, ela confiou totalmente. Eu não conhecia aquela pessoa. Conhecia esse outro que confiava nela. Eu viro para ele e falei assim, ó, eu não posso ter confiança dentro de mim, você me perdoa do jeito que está aqui, o que eu vi do holopensene não vai dar. Isso já aconteceu não sei quantas vezes na minha vida. Eu, às vezes, fico calado, tiro até o corpo fora. Não, eu não tenho gabarito, não tenho competência para falar nada. Então, fico calado. Mas agora que essas coisas acontecem, acontece. No entanto, a pessoa vivia com a outra, sabia de tudo, das coisas todas, mas às vezes olha só o lado melhor, o tempo todo, tem boa intenção. Outra hora, aquela pessoa que era o nosso intermediário, que era amigo do outro e que eu também confiava, ela é leniente, ela deixa passar, contemporiza demais. Então, isso é uma dificuldade. E há muitos casos que às vezes ocorre isso com a gente. Agora, parapsiquismo é problemático, não é sempre. Você podia explicar extrafisicamente que essa coisa, isso aí vai ser muito mais potencializado, esse acesso. Eu contei aí para vocês que agora faz 10 dias aconteceu um caso desse aí comigo. Fui vendo a pessoa assim e vi. Tinha uma outra que já me conhece que estava perto, falou assim, não, eu vi que você... A hora que você viu a pessoa, você mudou.
Primeira coisa, às vezes não sou eu que faço isso. Você sabe aquele negócio do submarino, quando bate a sineta dentro, que tem um perigo a bordo, alguma coisa que está lá, e o cara está debaixo d'água? Então fica, não, aquele negócio. Eu tenho uma coisa parecida com isso. Se eu chego, tem as energias negativas, aquilo bate. É uma sinalete. É aquilo que aquela mulher falava para mim. Não, pisou na ponta da minha saia de noiva, eu sinto. Você sabe que noiva, às vezes, tem uma saia que tem um rabo de muitos metros. Se pisar lá na ponta, a pessoa sente aqui. A pessoa estava certa, essa mulher. É assim que a gente sente. Então, a hora que entrou, desequilibrou o seu holopensene. Então, acabou. Aí tem alguma coisa. Aí a gente vai sondar. Você me dê 5 minutos, que eu já sei alguma coisa. Entendeu? Agora, veja, a vida inteira sendo assim, com tudo quanto é gente, todo lado, o tempo todo, sem exceção, você acaba vendo. Agora, veja, isso tudo é uma responsabilidade enorme. Porque você está definindo, às vezes, destinos das pessoas. Chega uma pessoa, mostra uma dessas, fala assim, ó, nós estamos querendo agora fazer uma grande sociedade, vamos até mudar, vamos fazer uma coisa enorme. O que você acha? Eu sempre conto aquela história do meu amigo, que era de Brasília, e ele chegou, era muito amigo meu, tinha uma das maiores empresas de turismo em Brasília. Então, ele me visita em Ipanema, e todo alegre para me falar, não, eu tenho uma coisa para te contar, que eu estou feliz da vida. Eu vou, e falou aquele lugar lá, que eu sempre falo, né? Eu vou para lá, e estou muito feliz que a vida vai ser Fernando de Noronha. Que vai ser o máximo que eu vou poder trabalhar, que vai ser tudo. Então, assim, vem cá, você, com todo o seu parapsiquismo, toda a sua experiência de turismo, você caiu nessa. Valdo, eu vendi tudo que eu tinha, passei tudo, já passei o dinheiro para lá, já estou abrindo uma conta e não sei o que, já vou para lá. Eu falei assim, olha aqui, eu não quero te desanimar, não. Longe de mim, você sabe, você me conhece há muitos anos. Essa pessoa é mais velha do que eu. Mas já me conhecia há muitos anos, tudo isso. Você pode estar muito entusiasmado demais. Está parecendo uma criança. Cadê a sua maturidade, sua idade, tudo? Então, eu queria só te pedir, menos, abaixa o facho aí. Abaixa um pouquinho isso aí. Agora ele perguntou, mas o que você acha de Fernando Noronha? Eu falei assim, eu tive várias oportunidades de ir até lá, não quis ir. Porque eu fui fora do corpo e vi o ambiente. Você vai ver. Eu só te peço uma coisa, que você durma em paz quando você chegar lá. Uma semana depois você está de volta. Agora veja, não é aquele negócio que eu não vi, não li, não achei, não gostei. Não é. Eu estive lá. Então, esse negócio, quando você vê fora do corpo, é terrível, gente. Não dá. Agora veja, esse meu amigo tinha parapsiquismo, mas não chegava a isso. Mas ele tinha sensibilidade, nós já tínhamos tido experiência junto, muitos anos, tal. Agora, ele não teve prejuízo maior porque ele abortou o processo. Agora, por que ele abortou? Isso foi a primeira pergunta que eu falei com ele. Mas por que você voltou de uma semana depois? Val, nem dormir eu consegui. Você tinha falado do negócio de sono, foi batata. Por causa da sensibilidade dele, e o que ele ia fazer lá, é pior do que Sambaqui lá. Certas coisas que tem, o ambiente, entendeu? Agora, hoje, está havendo muito turismo, com o tempo aquilo vai melhorar, né? Eu mesmo, tem pessoa que queria ir lá, várias vezes vieram me falar para ir, Fernando, eu falei assim, vai, é uma boa experiência. Outra coisa, você vai colaborar também para melhorar, mas não vai trabalhar lá, não vende sua vida inteira para remover, mudar a residência para lá, tem paciência. Isso é loucura. Agora, depois disso, ele se firmou, porque ele não perdeu muito dinheiro, porque ele desistiu logo. Pegou os capitais, né? Foi fazer outras coisas. Mas agora que a firma de Brasília, os negócios tudo, ele passou para frente. Acabou com tudo. Agora, tudo é um problema sério, né? De visão das coisas. Uma outra coisa, ele nunca tinha ido lá, igual eu. O homem nunca tinha ido lá. Mas fala. Na página 15, na parafatologia, está assim.
a autoconfiança gerada pela heteroconfiança. E eu sei que o senhor usa uma técnica com a gente, quando o senhor dá um trabalho para a gente, o senhor olha para a gente e fala assim, confio em você. Eu queria saber se está relacionado com isso e se essa técnica tem a ver com o curso intermissivo. Não é só o curso intermissivo, tem a ver com a autobiografia da pessoa. Você sabe que às vezes é esquisito, mas eu não quero que ninguém vá admitir o que eu vou falar. Mas, por exemplo, às vezes eu conheço mais a autobiografia da pessoa do que ela mesma. Isso eu tenho certeza. Agora, veja, para mim. Então, veja, a biografia, no meu caso, é melhor do que a autobiografia para a pessoa. Você está entendendo? Não. A biografia da pessoa, para mim, ela é superior à autobiografia da pessoa para ela. Então, veja, eu não quero que vocês vão admitir nada que eu estou falando, mas é um problema meu. Mas isso é porque para você está entendendo? A responsabilidade é minha. Eu tenho que estar alerta a respeito disso. E outra coisa, quando eu falo, por exemplo, eu vi falando que o Loche vive rindo de mim nas coisas que eu falo de vocês, mas não é. É porque o senhor sabe, né? E outra coisa, o tempo está a meu favor. Você já notou que tem muita gente aí? Muita gente que ninguém confiava, está todo mundo aí trabalhando e muito, em alto nível. Não, você sabe disso. Funciona. Ele mesmo isso teve funciona. Gente contra. Tudo quanto é gente, eu tive que segurar na hora e ele rebateu o negócio, liquidou com tudo. Não é isso? Agora, igual a você. Só de homem aí tem uma meia dúzia aqui conosco. Fora as mulheres. Agora, por que... Mulher, então, é um perigo, por causa das outras. O negócio é pior ainda, por causa das outras. Agora, independente da técnica, né, que o senhor usa, que é o parapsiquismo, o senhor vê assim, a holobiografia da pessoa... Eu vejo aquilo que a pessoa já fez nessa vida, né? O fato de o senhor ter Isso colocado... também é muito sério, você vê o que ela já fez. Sei, entendi. Quem fez o mais, faz o menos. Faz o menos. Aqui, ó. Tá. Quem fez o mais, faz o menos. Não! Eu não estou puxando o saco de ninguém Não, e nem não é, também estou louvando ninguém. E nem quero fazer média com ninguém quando eu faço isso. Não, no início... É isso que vocês riem, vocês têm dificuldade. Não, no início até eu falo baseado nos fatos e parafatos. Quase sempre é mais nos parafatos, nessa questão. Não, vocês riem por causa de outras coisas. Às vezes eu falo, não, fulano de tal é bom por causa disso. Todo mundo ri. E o negócio é esse. Com o passar do tempo, a pessoa mostra que é boa mesmo. Ela mostra os feitos, as façanhas, os fatos, as conquistas, as realizações. Isso é muito sério. Agora, você falar isso antes, e vocês riem, vocês estão errados. Não, mas a hora que vocês riem, vocês estão eu não errados. posso falar pelos outros, mas eu nunca ri do que você não, falou. Às vezes vocês riem. Não, senhor. Já ouvi. Me perdoa. Você falou de alguém não, e tal? Peça. Não. Que você sim. segura a informação do que a gente queria. Agora, eu, mas que a gente não tem maturidade. Como sempre eu estou de bom humor, mesmo falando brabo aí, ou sério, eu batendo na mesa, eu estou de bom humor, a turma leva a coisa na brincadeira. Mas às vezes eu estou falando sério. Sobre o lado bom da pessoa. E é uma dificuldade. Ela não leva a sério. Há um descrédito sobre o assunto. Entendeu o que eu quero dizer? Há um descrédito. Mas, professor, aqui, só um instantinho aqui. Mas, assim, essa autoconfiança gerada pela heteroconfiança, estar na patologia, o que significa isso? Deixa eu só te dizer, não é isso. Por exemplo, eu não conheço o general Heleno. Como é que eu estou falando? Se ele fosse candidato, eu ia votar nele. Isso é heteroconfiança. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu estou dando um exemplo daquilo que eu falei aqui hoje. Tá. Agora, por quê? Eu também não estou analisando só a pessoa dele. Eu estou analisando o contexto do Brasil, daquilo que eu posso entender hoje. Aqui dentro vamos dizer, do meu buraco, o meu mirante pequenininho, de examinar essa realidade. Isso é outra coisa. E outra coisa, eu conheço, são várias pessoas que eu perguntei a respeito desse general há muito tempo. Já teve gente que antes dele aparecer já tinha me falado sobre ele, que eu já conheço há muito tempo. Agora, depois que ele saiu, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, esse aí, que seria o ideal. Eu conheci isso, tudo lá em Brasília, ele sabe de tudo, lá de dentro. Pois é, mas... Professor,
Agora esses dias. Né? Aqui à esquerda, aqui 90 graus. Eu ia fazer a mesma pergunta aqui a Rosa, e tem uma segunda metade que ela não fez. Essa questão extrafísica da heteroconfiança e da autoconfiança é que faz lá a questão da exemplologia da confiança incompleta, ou seja, se a pessoa ainda não é desperta, não tem a visão extrafísica do contexto, ela nunca vai ter uma confiança total, não chegaria no, sei lá, Às no vezes top, ela não vai ter não, porque precisa de vivência, né? E a vivência às vezes precisa de parapsiquismo. O problema todo, William, vamos pensar só uma coisa. Quem vive nesse corpo, nessa dimensão, está aqui, por favor, e, vamos dizer, numa dependência total do corpo, da respiração, do oxigênio, essa coisa toda. A nossa condição, ela nunca é completa. Não há perfeição por aqui. Há sempre a deficiência holândia, como eu chamo, a imperfecciolândia. Então, a partir de uma condição dessa, se você pode, pelo menos, olhar um pouquinho, suspender, sabe, a cortina e ver lá fora o que tem, já é alguma coisa. Está entendendo? Isso já ajuda. Por isso que eu falo o processo de parapsiquismo nesse caso. A confiança aumenta. Então, por exemplo, eu, no Instituto, por exemplo, é mais de uma dúzia de pessoas que, se deixasse para os responsáveis na liderança dos departamentos, todo mundo estava na rua imediatamente. Todo mundo lá sabia, você pode perguntar para o mais antigo lá. O último que dava o conta em alguém era eu. Eu sempre dizia, não, esse cachorro tem os dentes muito bonitos. Que é o cachorro podre que está lá se desfazendo no cadáver. Eu sempre olhava que tinha os dentes bonitos ainda. Você está entendendo como é que é? Isso é de Agora, origem eu não vou extrafísica? citar os nomes aqui, mas olha, é um monte de gente que eu segurei. Aqui foi a mesma coisa, aqui ó, no CAEC, na época da cooperativa. Agora, teve gente que vocês devem conhecer, tem umas 2, 3, 4, 5 pessoas, sei lá quantas, que eu mesmo pedi para ir embora. Por quê? É preferir ficar à distância para a pessoa não cometer algum deslize maior que ia piorar a interprisão grupo kármica dela. Aquilo é ideal. É preferir ficar à distância. Já tinha acontecido coisa demais, está todo mundo contra. Quando a pessoa começa a bater de frente com todo mundo, como é que faz? Não há ambiente para ela. Tem coisa que só recupera no outro corpo, noutra vida, no outro contexto. Se chegou nesse limite, eu entro lá para ajudar a pessoa, porque é o jeito. Uma outra coisa, ninguém morre. Se a pessoa vai embora, a consciência não vai desaparecer. Agora, ó, se alguém não entende esse meu modo, eu peço para entender uma coisa. Vai estudar transmigraciologia, sabe, interterrestre ou interplanetária. Se os amparadores, se os evoluciólogos, se os serenões, se as consciências livres, que são muito mais avançadas do que a gente, em matéria de evolução, elas pegam certas pessoas, tiram num lugar e põem no outro, por que é que nós não devemos fazer a mesma coisa? Está claro isso? Tem lógica ou não tem? Então, veja, não é degredo, nem exílio, não é nada disso, é melhorar de escola. Tem certas pessoas dessas que eu chego para ela e falo assim, ó, eu fracassei com você. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais gabarito. Eu reconheço a minha derrota. De modo que para você, para nós todos, para você principalmente, mas para mim, para todo mundo, para o trabalho que nós estamos fazendo, melhor é você ir embora. Agora vê, se eles fazem isso com as réus transmigradas, conosco aqui é a coisa mais normal. Você está começando a entender por que a gente tem que agir assim? Agora veja, olha o realismo que eu enfrento isso e com paz. Eu nunca bati na cara da pessoa, nunca dei um tapa em ninguém. Você está entendendo? Agora, o tapa de mostrar a realidade, às vezes a pessoa acha que você tapa, e às vezes não é. Você mostrar uma realidade para a pessoa, você não está estapeando ela.
Mas tem pessoa que acha que isso é um esbofeteio verbal que você está fazendo. Esbofeteio verbal é outra coisa. É a hora que você xinga o outro, usa a palavra de baixo calão, mexe com a mãe, outras coisas mais. Isso aí é esbofeteio verbal. Mas agora, a hora que você está mostrando a realidade para a pessoa, você está ajudando. Isso aí é impacto terapia, que eu chamo. Você entendeu então a diferença? Agora veja. A gente poderia considerar essa atitude, por exemplo, quando a gente pede a alguém, ó, é melhor você sair daqui, que no contexto você já está tomate podre, você vai piorar tudo. Vocês acham que isso aí é a cosmoética destrutiva? Professor Valdo. Então a gente tem que entender bem isso. Só para concluir, professor, no caso da confiança ainda, às vezes a gente associa a confiança a um determinado serviço, uma atividade, um propósito. Então, às vezes, o cardiologista é confiável para a cirurgia cardíaca, mas se eu for fazer já vai dar problema, não é a minha área. Então, associa ao trabalho. Agora, existe um outro aspecto da confiança que é assim, você confia na pessoa pela probidade moral. Então, não é tanto... Não sei se estou conseguindo ser claro. Mas eu não confio só em processo moral, não. Esse negócio de moral, isso é tão sediço, é tão difícil. Eu gosto de olhar outros critérios para ver os perfis. Como seria? Por isso que eu estudei muito consensograma. O negócio que eu estudei mais foi o consensograma. Devido o quê? Devido à superdotação. O que eu já tive de decepção, quando eu era mais moço, com gente superdotada, não está no gibi. Por isso que eu comecei a estudar muito superdotação. Entendeu? Agora, você tem que dar oportunidade para a pessoa, para mostrar. Eu chamo isso lá no Instituto, sempre chamava, coloca a pessoa na chapa quente. E dê liberdade para ela fazer o que ela veio. Ela tem que mostrar a que veio. O que ela veio mostrar. Entende? Agora, por exemplo, esse processo que eu estava perguntando, que eu só comecei a falar, não expliquei, o negócio de você ter uma confiança na heteroconfiança. Por exemplo, eu entro no avião, tem um piloto, nunca viu esse cara, nem sei quem é. Heteroconfiança. Outra coisa, você entra no ônibus, idem. Eu vou comer num restaurante, eu não vi a cozinha, não sei quem é que foi, quem é o chefe. Heteroconfiança, entende, Roberto? A situação é terrível. A vida tem isso, não tem outra saída. Mas quem é que estava aí? É você. Voltando a essa questão da auto-heteroconfiança. O senhor, no começo da explicação, o senhor disse assim, é por causa da holobiografia, por causa da biografia. Então, eu estou vendo. Se eu pudesse, eu dava a holobiografia para todo mundo aqui. Era isso que eu ia perguntar, professor. Essa discussão, aí outras coisas foram acontecendo. Então, mostrar a realidade, a chapa quente, botar ali, e não mostrar a realidade, porque o senhor disse assim, eu estou vendo. Por que não dá essa informação para a gente, para mim, por exemplo? A pessoa não suicidar. Mas vai suicidar, um negócio tão grave assim? Vovozinha. A vovozinha também. Eu já vi caso desse que a pessoa falou a verdade com o outro, ele foi lá e deu um tiro no vidro. Escuta, tem coisa muito pior. Padrão, você não sabe o caso do Rio de Janeiro? Não, eu estou dando uma coisa para liquidar com o assunto no escambau, mandar, não é como você fala. Mas deixa eu só te falar um caso. Lembre-se daquele caso que eu conto, da década de 30, 1930, que o cara fez aquele pontilhão com aquela passagem lá, perto lá do Rio. Viaduto dos Marinheiros. Então, na manhã da inauguração, um amigo do cara telefona para ele que estava em casa e fala assim, vem cá, você viu o que aconteceu? A locomotiva, eles foram passar lá com o negócio, a locomotiva caiu, morreu, tem um monte de pessoas, parece que são as 16 que andaram morrendo. A situação está precária. Era um trote. O cara foi lá e deu um tiro no vidro. Todo mundo sabe dessa história no Rio de Janeiro. Do jeito também que sabe aquela história que eu sempre conto que aconteceu lá para cima um pouco. Era um outro viaduto um pouquinho mais alto, que o cara chegou lá em cima. Eu não sei, não, é só um parênteses, Pois é. Agora, ele chegou lá em cima, tirou o instrumento para fora e começou a fazer xixi lá de cima do pouco que passava embaixo. O xixi pegou perto de um fio de eletricidade que estava perto dele,
Ele caiu lá de cima, esturricado. Foram olhar, o negócio do xixi dele estava aquele negócio preto, assim, de carvão para cima. Virou cadáver lá embaixo. Era alta tensão. Foi em Bangu isso. Então, veja, são coisas... Então, eu nunca posso esquecer. O negócio do viaduto, eu não posso esquecer desse. São coisas cariocas. Pois é, olha o nosso nível. Então, o balanço entre mostrar a realidade e não mostrar a realidade é porque... você ter muita sensibilidade fraterna. O que você acha? Sensibilidade fraterna. Entender os outros. Ajudar. Jamais colocar o egão da gente na frente. Mas ver como ajudar a pessoa. Agora, estou falando o negócio do suicídio, eu não estou falando que vocês vão suicidar, não é isso. Mas a hipótese não pode ser esquecida. O limite? Nunca se sabe. Sabe lá? Não, se você chegar e não dar uma saída para a pessoa, você ergastulou a pessoa. Você colocou ela numa masmorra e fechou. Você emparedou. Empalou. Bolas. Isso é o Drácula. Você não dá saída para ela. Ela fica desesperada. Às vezes ela tem uma confiança enorme em você, de muitos anos, muitos fatos que aconteceram. Você agora vai destruir a pessoa ali na hora? Não tem jeito. Agora, gente, eu vou responder mais 2 perguntinhas, pode ser? Como vamos chegar ao consciência se ainda estamos tão preocupados com a etimologia das palavras, esse livro que chegou à discussão? Não. Essa pessoa está boba. Calma. Vocês estão bobeando. A pessoa está bobeando. Nós temos que debater todas as coisas que ocorrem. A ciência não pode excluir nenhuma ideia, fato, condição, realidade do cosmos. Seja de forma ou seja de conteúdo. A ciência materiológica que está aí, ela está errada porque ela afastou a consciência do estudo. Ela devia estudar a consciência. O cientista devia estudar a si mesmo. Nós não podemos fazer isso. Todo assunto aqui, ele tem sua qualidade. Uns são mais nobres ou mais pobres do que outros, mas eles existem. Pode fazer uma relação entre confiança e intencionalidade? No caso, entendo que a intenção do que o professor escreveu vale mais do que qualquer etimologia. Não, o processo isso não adianta. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter confiança, pode ter uma boa intenção, mas se ela não tem competência, não adianta nada. Uma outra coisa, se ela escreveu também e ela não tem confiança naquilo que ela escreveu, ela também não vale nada. Eu, por exemplo, na hora que estou defendendo o meu texto, mostra que eu tenho confiança naquilo que eu faço, que eu não nasci ontem e nem estou brincando com isso. Como diz os caras lá, não, o Valdo é uma pessoa séria. Ele mexe com essas loucuras todas, mas ele é um cara sério. Agora o outro que teve aqui o ano passado, agora no fim do ano. Não, o Valdo, tudo dele é mega, mas ele não exagera. Em parte o cara falou, me deu aí o que eu sempre tentei ser. Você está entendendo? Essa pessoa me conhece faz 50 anos. Por favor, somente comente sobre o aprofundamento da autoconfiança intelectual. Olha, a autoconfiança intelectual, ela acontece com o aumento da bagagem de cognição da pessoa. Se a pessoa não aumenta essa bagagem, ela não vai ter confiança. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar aquela linha de conhecimento que ela não está muito afeita, que ela estudou pouco, que foi uma lacuna na formação escolar, ou educacional, ou cultural dela. Então ela procura estudar alguma coisa ali dentro, para ela se assenhorear daquilo, isso vai aumentar a confiança no problema do convívio com as outras pessoas. De modo que autoconfiança intelectual é um processo de mais leitura, de mais registro, de mais laptop, de mais escritório, de mais, vamos dizer, grafia, se for possível, grafar as coisas, registrar. E outra coisa, melhorar a biblioteca pessoal, melhorar a inventariologia do material que a pessoa tem, a fatuística dela, aquilo que ela conhece, melhorar, por exemplo, a bibliografia daqueles temas que ela conhece. Enfim,
fazer um estudo mais aprofundado, que não seja tão perfunctório ou superficial, mas ter uma certa essência maior dentro do assunto. Esse é que é o problema do aprofundamento da autoconfiança intelectual. Por exemplo, outra coisa que o povo me pede muito, aproveitando a onda, eu estou indo no vácuo da mesma ideia, é o seguinte: a turma, às vezes, não tem muita autoconfiança parapsíquica. Então é por isso que a gente registra. Olha o EV, vai aos laboratórios. Nós fizemos laboratórios que é justamente para aumentar a autoconfiança parapsíquica das pessoas. Então, veja, o laboratório é a mesma coisa do processo intelectual. A pessoa tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ver. Vocês veem que todos os laboratórios têm um kit técnico lá dentro para a pessoa ver como é que é. Os laboratórios, esses aí, 16 deles, são individuais, são pessoais, não tem ninguém junto. É só amparador ou assediador extrafísico, ou uma concenera, ou qualquer coisa. Mas a pessoa está sozinha fisicamente. Isso, então, é muito importante para ela crescer lá dentro. Essa autoconfiança, então, parapsíquica, nunca a gente deve esquecer que também não. Ela é mais ou menos dentro da mesma linha do processo intelectual, mental, somático. Está mais ou menos claro isso aí, eu acho, né? Para responder aí para o homem. Está certo? É uma senhora que perguntou. Professor Walter. Sim. Eu queria voltar a esse conceito da frase enfática que o senhor coloca da confiança integral. Eu já vi algumas situações, o senhor falando assim para a pessoa, você já atraiu minha confiança, mas você vê, eu continuo agindo com você da mesma maneira, nada mudou. Esse tipo de comportamento que o senhor faz parte, então, dessa confiança integral? Faz, mas aí há um conceito que seria bom a gente anexar, que eu não posso deixar de falar. Sabe o quê? Não é nada disso. É o limite da pessoa. Você já viu que ela chegou, aquele é o limite dela, você não pode esperar muito mais do que aquilo. Num caso desse, você deve ajudá-la dentro daquele limite para ver se ela sai. Mas, por enquanto, ela não vai sair tão cedo, porque ela já chegou, já bateu no processo. Então, ela tem que produzir naquele nível. Você está entendendo? Agora, a gente sempre insiste um pouquinho, mas não pode forçar a barra. Agora, o processo é o limite. Porque eu acho que é uma falta de generosidade, de compreensão, até de fraternidade, se você força uma pessoa além dos limites que ela já chegou. Ou daquele limite específico, dentro daquele contexto, daquela linha de pensênica, entende? De manifestação. A gente tem que respeitar aquela pessoa nisso. E não se pode esperar muito, não. Agora, veja, isso de você não pode esperar muito dela, é aquele nível. Mas você não quer dizer que você vai julgar a pessoa fora, não é isso. Vai dar um crédito. Ela fica com você, ela continua com o crédito. Se fosse assim, eu estava perdido com os amparadores, eu não teria assistência de jeito nenhum. Não fica pensando que eu ia falar de vocês, não, estou falando é o meu caso. Senão ele vai rir lá de mim. Entendeu? Eu acho que os amparadores, você sabe, é aquele negócio dos 3%, que eles relevam, a relevalidade. E essa é a técnica, então, do confiar desconfiando, quer dizer, dá um crédito, mas procura reconhecer o limite da pessoa sem exigir muito acima daquilo. O processo todo é esse, entender, compreender. Você não vê se tem lógica nisso? E tem cosmoética. Esse é um problema, é um modo de viver a vida, né? Você está vendo, tudo é a técnica de viver, né? Tudo é o problema da, vamos dizer, etologia cosmoética. Agora, essa questão do limite que o senhor fala, o parapsiquismo ajuda muito nisso, porque o acesso, como você falou, a questão da holobiografia, você já vê que a pessoa não muda muito. Se ele é cosmoético e tem mais lucidez, e ele é pessoal, sai de baixo, ele ajuda em qualquer coisa. Sim, mas, por exemplo, nesse caso específico que a gente está comentando, que o senhor não, falou pontual assim para algumas pessoas. Não, fulano, pessoas até conviveram muito com o senhor. O senhor já traiu uma confiança, mas você vê, eu não mudei nada, continua a mesma coisa. O João Aurélio, por exemplo, sabe dessa história que eu vivo falando, desde lá das coisas do Rio, Suzano, desde o Centro da Consciência Contínua. A coisa mais séria que a gente tem que ver são os perfis das pessoas. Esse perfil, a gente pode acessá-lo através do problema do conscienciograma, a ficha conscienciométrica da pessoa. Agora, quando você tem o perfil da pessoa, isso aumenta a sua confiança. A pessoa já apresentou trabalho naquela área,
Então, acabou. Ela tem um currículo. Esse perfil é o currículo. Agora, uma outra pergunta. O senhor comentou ali com o William que a questão da moral é muito cediço, que o senhor não se baseia muito nisso como um critério. Essa moral comum que tem por aí... Você já pensou a moral do PT, que eles falam tanto? Olha só como é que ela é. Vai confiar nisso? O senhor mencionou que você utiliza outros critérios, né? Não só a moral. Que critérios são esses? Aí vem o parapsiquismo, a minha compreensão da vida da pessoa, o que é que eu sei do histórico dela, aquilo que eu falo da holobiografia da pessoa, você está entendendo? E outra coisa, holobiografia do ambiente, holobiografia da instituição, holobiografia daquele período existencial, entende? Eu acho, por exemplo, uma das coisas mais sérias, o povo pensa que eu fazia viagem só para dar aula e fazer pesquisa das coisas que eu estou escrevendo. Não é, não. Eu fiz muita viagem de pesquisa para entender o mundo e a vida como é que estava. Porque a última vez que eu vim aqui já passaram mais de 2 séculos. O mundo cresceu demais, de 1700 para 1900, e lá vai fumaça. A coisa mudou muito. E outra coisa, o Brasil é a América, né? É outra coisa, não é Europa, não é Oriente. Então, eu tinha que viajar para ver as coisas. Quando eu deixei o movimento espírita, em 1966, em maio de 66, fazem 42 anos, o que é que me perguntaram que eu ia fazer? Então, para liquidar com o assunto, por causa do povo que era tudo assim, vamos dizer, puritano, eu virei e falei assim, ó, a primeira coisa que eu quero estudar é um negócio que eu não tive muito tempo. Que eu estudei odontologia e medicina e não tive tempo para estudar. Eu falei assim, mas o quê? Sexologia. Entende? Preciso estudar. Eu quero saber tudo sobre as personalidades, as coisas, tudo que eu posso. Agora, então, essas viagens serviam muito para isso. Eu chegava em qualquer lugar que eu não conhecia, a primeira coisa, queria ver onde é que a gente arranja um mapa. Alguma coisa que fala o histórico da cidade. Eu quero saber quantos habitantes tem aqui. Qual é a indústria que sustenta isso, se é que tem indústria. Como é que é a cidade escolar, ou a cidade universitária que tem aqui. O que é que tem aqui? Quais são as personalidades que tem? Olhava, por exemplo, os monumentos. Quem é que eles veneram aqui nessa cidade? Como é que é esse processo? Estudo, eu fazia o levantamento da coisa. Agora, a hora que você chega no interior da China e pergunta uma coisa dessa, a hora que você vai no interior da Espanha, lá no fundo, e faz uma pergunta dessa, você acaba encontrando uma opção de coisa, você aprende muito. Agora, tem lugar que, às vezes, que ultrapassa tudo, né? Eu fui, por exemplo, fora de Londres, na cidade de Witham, que é uma verdadeira aldeia. E lá, então, eu comecei a ver uma opção de coisa que era interessante ver da Inglaterra, lá dentro. Que lá fica perto de Aylesbury. Mas é uma coisinha. O Antônio esteve lá, mais ou menos, com a gente, né? Em Aylesbury, com a coisa toda. Você lembra do Witham? Que é aquela cidadezinha, uma aldeiazinha que tem. Eu aprendi muito naquela ali. Eu fui ver, por exemplo, os processos de turismo, o que é que tinha nas feiras, as casas comerciais. Entende? Eu ia em outro lugar. Tinha que pegar um táxi e ir na Lillis, que era um outro lugar que ele foi lá comigo. Mas veja, uma cidadezinha, um ovinho de gente. Mas é interessante. Muito interessante para a gente ver a mentalidade britânica do problema lá no interior. Então, essas coisas todas eu procurei ver o processo da sociologia. Eu sempre dei muito valor para a psicologia e para a sociologia. Que é o problema político. Entende? Foi por isso que eu fui estudar. Você vê, eu estudei alguma coisa de direito sem ter nunca receber diploma nenhum. Mas veja, quantas aulas de direito eu assisti? Como ouvinte besta. Porque eu trabalhava lá, podia sentar lá, o professor já me conhece. Você está entendendo? Já sabe como é que é? Já sabia que eu era interessado. Eu às vezes perguntava, vem cá, quando é que o senhor vai dar o assunto tal? Que eu quero ver esse. Não tem nada. Eu vou te falar como é que é. Tem um deles, por exemplo, que eu queria estudar, que era o direito de greve. Então eu perguntei, o dia que ele foi dar aula, eu estava lá, filho. Queria saber como é que era o direito de greve, na época é um processo político dos mais sérios que tem. E é uma coisa que tem uma base histórica, né, séria, bem assentada, mas que isso varia demais, né? O negócio de greve.
Eu me lembro como se fosse hoje, eu assisti na aula. Agora, eu gostava muito de ver o direito internacional. Entende? Por isso que eu tive muito contato com esse meu companheiro lá, que era o Medina Célio. Foi até diretor da escola depois, presidente. O interesse do senhor pelo direito internacional em função de... Devido ao problema da política, da sociologia. Aqui, ó. Advocacia, direito internacional, política e sociologia, isso tudo está irmanado. Como é que você vai sair disso? Eu vi isso muito cedo. Agora, por que eu vi, viu, Cris? Tem uma explicação. Você tem uma ideia, não? Retrocognição. Eu tinha 16, 17, 18 anos, 19 anos, interessado nessas coisas, estudando outras coisas, por quê? Agora eu vi o negócio do passado, não, eu tenho que me atualizar, eu tenho que saber disso, como é que eu faço? Eu ficar sem saída dentro dos negócios, não, eu tenho que saber, eu não estou sabendo nada sobre isso, como é que eu faço? Então, nada melhor que você conversar com o dono da porcada, né? Vai falar com o professor direto, que é especialista naquilo, mano. Dá a cabeça que havia lá. Agora, tinha uns difíceis. Tinha alguns muito difíceis de você ter acesso. Mas aqueles que tinham mais acesso, você ganhava mais, né? Sempre ajuda. Professor é uma grande personalidade na Terra. Eu não falo por causa das minhas coisas, não. Eu falo dos professores que eu tive, dos professores que existem. A gente acessar um professor é uma grande coisa. Olha, o que eu aprendi, por exemplo, com o doutor Inácio Ferreira, o psiquiatra, com o doutor Homero Valada, psiquiatra, um monte de coisa. Agora, o doutor Inácio, eu ia para lá de madrugada. Às vezes, no outro dia, eu estava morrendo de sono, né? Porque, rapaz, né? Se não dorme, né? É um problema, né? Eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, aquele negócio todo. Mas eu não podia perder, porque a única hora que o cara podia ter diálogo comigo era de madrugada, quando ele terminava as coisas e eu também, né? Era um problema, mas valia a pena. Então, essas coisas todas eu dou muito valor. Tem algum atributo assim consciencial que você considera assim relevante, o mais relevante para se basear esse índice de confiança na pessoa? Para que a gente possa estabelecer um índice de confiança. É o traquejo pessoal da pessoa, de quem está indagando. Qual a sua vivência pessoal na coisa? Você sabe, com então importa mais a vivência de quem está indagando a vivência do que sempre, a vivência é mais séria. Por isso que é que eu falo. Mas a partir dessa vivência, o que essa pessoa que está indagando aprende mais? O que ela desenvolve mais para olha só esse nível o que eu acabei de falar aí há 15 minutos. Eu sei mais certas autobiografias, que é a holobiografia da pessoa, do que ela mesma. Isso é traquejo. Agora, o melhor traquejo que existe é o para, né? O para-traquejo. É a experiência. Esse aí é que é o negócio sério. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, hoje, essa noite, depois de trabalhar, eu quis deitar um pouco, aí me tiraram do corpo lá para ver o negócio. Não tinha serenão, mas eles estavam mostrando um negócio que mexia com o serenão e que mexia com o processo de efeito físico, materialização, ectoplasmia. E é muito interessante que eu já estava cogitando em escrever um artigo sobre mãos. Então, você veja bem, isso aí veio me esclarecer a opção de coisa. Eu já estou praticamente com o verbete já pronto. Eu já trouxe aqui um verbete chamado mão. Mas agora esse não. Esse é pior. Esse é como se fosse a perda das mãos. Na hora que a pessoa, ela não se mutila, ela não fica maneta. Mas na hora que ela não usa mais as mãos. Esse é um dos indícios que o serenão já está para ir embora. É que você falou aquela questão do arco voltaico, né? Seria um estágio desde colocar... O arco voltaico é bobagem. Esse ainda é muito rudimentar. Agora, o nome que eu dei, lê aí para elas. Eu gosto sempre que você entra para ver se você entende o que é que eu estou falando. Olha aí. Olha bem a palavra. Se vocês não entendem, pega o dicionário. Você sabe o que é. Então, é a hora que você dispensa as mãos. Você abre mão das mãos. Agora, veja.
esse é um dos aspectos que eu tenho que trazer. Eu falei hoje, estava falando para Adriana, falei assim, ó, eu vou levar isso, o povo vai achar que eu estou ficando mais pirado ainda, né? Mas eu acho que vocês já estão entendendo o que é isso. Depois, vamos ver depois com o verbete aqui, vamos debater o verbete depois, com calma, por isso que a gente traz para debate mesmo. Agora, o caso é o seguinte, na hora que você perde as mãos, que não interessa mais. Hein? Essa? Qual é a especialidade da prescindência? É a manossomatologia que eu vou colocar. E é homeostática? É. Porque no final, algumas doenças fazem você parar de... Não, isso é patológico. Né? Esse é prescindível. A gente não quer ter uma mão doente. Então, macrosoma idiota. Né? Mas só que tem, que o serenão idiota é tudo. Agora, o que eu quero dizer... Ele prescindiu do por soma exemplo, todo. Quando é que o serenão começa a mostrar que ele já está dominando as coisas, que ele já está começando a dar tchau para a gente? É a hora que ele não precisa de usar mais a mão. Mais o corpo, né? Ele materializa o processo lá na frente, ele faz o fenômeno, por exemplo, da elongação, ele mexe na ectoplasmia, é a monja que faz assim, liquida com as armas. Vocês estão começando Mas a somos entender? nós, Ele não né? precisa de usar mais a mão. Já tá? Ai, que... Posso ter confiança em mim? Posso ter confiança em mim? Professor. Professor, teacher. Aqui. Queria fazer uma pergunta. Relação entre confiança e frustração. Olha, aí, você sabe, uma coisa pode puxar a outra. Uma falta de confiança pode dar uma frustração enorme na pessoa. É assim que acontece nos casamentos, por exemplo. A coisa é muito comum no casamento. O noivado é uma coisa, o casamento é outra. Depois de um ano, às vezes a pessoa tem uma frustração enorme, porque não é aquilo que ela pensava. Ela teve uma confiança enorme, depois ela perdeu a confiança. Isso tudo tem relação. Mas agora, são coisas bem definidas, né? Diferentes, né? Outra pergunta, aproveitar. Às vezes nós podemos falar assim, às vezes a pessoa é muito desconfiada, altamente desconfiada, né? Sim. Tudo ela às vezes acha que, puxa, a pessoa está aprontando alguma coisa nesse sentido. O que isso aí essa alta geralmente é uma desconfiança? paranoia. A pessoa já entrou, ela está sempre paranoica quando o negócio é exagerado. Isso é muito comum. É a semi-paranoia. Isso aí a pessoa não deve ser assim, porque senão cria problema para ela. Ela, às vezes, está mais doente do que parece. Se examinar. Nós não podemos ver a vida com óculos escuros. Entendeu? Tem que ver com óculos bem claros, olho bem aberto, céu claro, porque senão está danado. Senão a pessoa entra na sinistrose, na fracassomania, entende? O derrotismo. Tem vários nomes para isso que eles usam, né? Isso é patológico. Não, é evocação. Aquilo que você pensou ruim, vem tudo para você, a gente evoca. Sempre tem um revertério, nesse caso. Tudo que a gente procura, a gente acha. Agora, precisa ver o retorno. Se a intenção é boa, você tem um retorno bom. Se a intenção é ruim, você tem um retorno mau. Se essa pessoa está pensando só o aspecto negativo, ela vai viver com o negativo. E as coisas todas vão canalizando para isso. Ela vai olhar um filme, só dá filme de terror, filme de morte, filme de matança. Ela vai ler um livro que uma pessoa trouxe, vai ter tudo negativo dentro daquilo. E por aí vai. Ela evoca, ela atrai. Isso aí é o rapport que chama. A vida é assim. Agora, se você começa a pensar uma coisa boa, vem uma opção de coisa boa para sua mão. A vida é desse jeito. Tem gente, pode falar aí, ó, você está sem palavra. Eu queria saber sobre o excesso, tanto da autoconfiança quanto da heteroconfiança. O excesso é uma coisa que a gente não precisa nem discutir muito. A maioria dos excessos, todos eles prejudicam. Mas excesso é bobagem, né? Excesso é doença. Esse excesso levaria a isso? Ele é doença. É falta de discernimento. Falta de discernimento. A falta de discernimento. Quer dizer, o excesso da heteroconfiança seria a ingenuidade, a imaturidade e tal.
É problemático. Gente, eu estava falando no início sobre um negócio, sobre a Cristiane. Ela está aí, ó. Agora. Eu acho que eu cheguei aqui até a falar alguma coisa nesse sentido. Não é isso? Que parece que chegaram uns livros lá embaixo, tal, que alguém trouxe, muito sério. Eu depois quero examinar. Não é isso? Agora, ó, uma coisa que eu queria falar sobre esse negócio de livro com você é o seguinte. Agora já passou, já esfriou a situação toda. O povo andou fazendo viagem, viu um monte de coisa no livro, ninguém trouxe livro nenhum. Eu prefiro o meu povo de São Paulo, porque todo dia manda livro, manda jornal, manda revista para a gente. Você notou também que a maioria dessas viagens aí quase que não teve livro nenhum para a gente? Foi. E o que mais? Quantas pessoas foram? Eu andei perguntando, disse que a maioria do povo ninguém comprou nada, ninguém viu nada. Então veja, essa viagem parece que foi só na base da flauta. Foi turistearam, como diria na minha terra. Turistearam, quer dizer, só viveram turismo. Sei, mas na minha terra, eu ia a primeira vez na cidade, era o lugar que eu comprava mais livro a primeira vez. Primeira escolha, você chega lá, quem vai bebe a água limpa no início. Mas, César, você esteve nessa história? Não, né? Mas olha, vocês estão entendendo o que eu estou falando em matéria de livro? Eu vi aqui logo chegar, está todo mundo muito entusiasmado, agora já esfriou o processo. Vão ter outras viagens amanhã. Eu não sei o que fazer, mas eu acho que talvez era deixar o Hernandes com um rabo de tatu na mão. Para quando o povo chegar, vamos ver, o que você trouxe? Gente, nós estamos aqui com essa situação toda. Agora, outra coisa, o que eu queria falar para você, viu, que eu estava atrás, é o seguinte. Tem um nosso amigo aí que trouxe 81 dicionários. Nós já passamos dos 5 mil agora, né? Nós já passamos dos 5 mil, para valer, hein? Está lá. Foram 91, dia 29 de abril de 2008. Tem mais de 5 mil dicionários. Então agora tem 5.050. 5.050. Então tá. Foram 91, também estão melhorando. 91, não. Você tem acompanhado o processo de dicionário, né? Um outro que eu coloquei e pedi para fazer estudo é o Roberto. O Roberto está estudando muito dicionário lá dentro. Todo dia está lá, o homem está uma fera. Mas olha, fala aí, você queria falar alguma coisa? Não, professor, eu quero fazer mais uma pergunta, assim. Sim. Você sabe que um monte dessas perguntas que o povo fala, que eu não falo quem é, um deles é ele, não. Eu já falei que ele não faz nada. Quando ele vai para lá, ele só fica fazendo perguntas. Quem dera se eu tivesse tempo, né? Quem dera se tivesse tempo para poder estar acompanhando as tertulias online. Não dá. Infelizmente, não dá. Tem diferença no fuso horário e tudo mais. Professor, mas por que as pessoas têm dificuldade em reconhecer e assumir os seus trafores, os seus talentos? Orgulho. Prepotência Esse mesmo. É o pior. O pior é o orgulho. O orgulho é que cria isso. Agora, tem vaidade no meio. A base do orgulho, vamos dizer, o pai do orgulho é o egoísmo, mas o processo todo lá no fundo é orgulho. A pessoa, então, esse orgulho às vezes é confundido com amor próprio, com autoestima, que não é a mesma coisa, você sabe. Sim. E mas tem alguma técnica? O povo não tem muita noção disso. Tem alguma técnica? Esse é o motivo que no centro lá da consciência contínua e no instituto, eu recomendar para a maioria das pessoas estudar psicologia. Psicologia. Porque a pessoa vai ser a primeira paciente, cliente, freguês, vai ser ela mesma. Devido a esse processo de confundir autoestima, está entendendo? Amor próprio, orgulho, com vaidade. Isso aí é difícil. Agora é da natureza humana, nós temos que entender os outros. Isso aí está misturado com aquele temperamento que o senhor mencionou uma vez aí, tá? Não, o temperamento é que faz isso. A base de tudo. A pessoa tem que mudar. Agora, Geraldo, a coisa mais séria que tem é a higiene consciencial que falta. Se uma pessoa começa a fazer higiene consciencial, ela supera isso aí.
Mas até ela entender, e depois de entender, ela decidir fazer alguma coisa. Por quê? É um processo de trabalhar dia e noite. É aquilo que a pessoa pensa. Higiene consciencial é isso. Eu tenho que melhorar a minha pensanidade, autopensanização, modo de raciocinar. Não posso ficar assim. Por isso que eu falo muito aqui em retilinearidade, do pensene, de pensar. Isso é seríssimo, é a base de tudo. Agora veja, quais são as doenças que derivam daí? É um monte delas. É preciso ver se a pessoa já não está com a doença, senão você está vendo só a ponta do iceberg, lá no fundo está muito pior. Por exemplo, às vezes ela tem um processo muito sério, psiquiátrico lá no fundo, que o problema do orgulho é apenas uma capa. Lá no fundo tem um processo, às vezes, genético muito pior. Examina bem isso do ponto de vista psiquiátrico. Então nós temos que entender também o doente em si e ajudar. Entende? Tem pessoa, por exemplo, que ela vai visitar um médico conforme a especialidade, aquilo liquida com o amor próprio dela. E ela não está com câncer, não está com nada, não. Uma coisa toda. Mas ela já cria um problemão só de visitar um médico. Eu sei, por causa do meu processo de clínica interior, aquela situação toda. Entende? Por exemplo, psiquiatra, então, já fica ofendido. Só que, o que ela está falando? Só de indicar para o psicólogo. Então, isso tudo, o que é? É orgulho. Isso aí pode ter reflexo também de paragenética? Sempre assim? Não é que pode ser. Sempre é. É aquilo que eu falei aqui, a autobiografia das pessoas. É a paragenética. Entende? É o passado. O nome da paragenética tem outro nome que eu dou, é retrogenética. É a genética que vem de trás, é mais antiga. Tem lógica para você? Lógico que tem. Mas o que você queria falar, Cris? Não, é isso mesmo só. Não, a Cris aí. Aí, ó, eu tenho aí um... Não, tinha um comentário de antes, agora me veio uma pergunta. Não, a gente não está cobrando nada. O comentário de antes a respeito dessa viagem é que livro realmente só veio uma enciclopédia. Mas a verba da viagem é destinada para a enciclopédia. Então, também deve ser lembrado. Mas não é isso que eu estou falando. Eu sei, é do livro. Eu estou falando é da pessoa em si, o viajante. Eu sei. O new-iorquino. A pesquisa. O new-iorquino, quer dizer, ele é novo, new. É esse. Tá. Eles não trouxeram livro nenhum para eles. Ninguém falou nada disso. Eu fui perguntar, ninguém comprou nada de nada. Outra coisa, vieram com os cobres, como diz o cara. Vieram com os cobres, foram com os cobres, vieram com os cobres. Quer dizer, levaram dinheiro e voltaram com dinheiro. Deve voltar para comprar uma roupinha, uma bobaginha, mas o livro mesmo, ó, aqui. É isso que eu estou falando. Você sabe, eu, na minha condição de avô, uma opção de gente aqui, eu acho que eu tenho autoridade para falar alguma coisa disso e posso falar, tá certo? Essa viagem para mim foi muito boa, mas veja, na fritada dos ovos, tem lógica isso que eu estou falando, Hernando? Tem lógica isso? Sérgio, tem? Você que conhece bem essas coisas. Posso falar logo? Eu fui dando pra Você trouxe algum livro? Trouxe. Quantos? 3. Ele está salvo, tá bom. Escapou de boa, o Congo te salvou. Agora eu queria fazer a pergunta em cima do que você estava esclarecendo ao Geraldo a respeito da paragenética, esse núcleo aí da questão paragenética. Lá no fundo é a base, o passado, a afinidade com baratrosfera, que é, né, a raiz ali de tudo. Como que hoje, assim, você falou, um trabalho diário de higiene mental. Como que a gente pode mexer nesse núcleo, assim, dentro da gente baratrosférico? O negócio é anotar tudo, fazer esses registros, melhorar a agenda e a pessoa estabelecer prazos. Curto, médio e longo prazo. É o processo da conscienciometria, é o conscienciograma. Mas agora, de uma maneira da RECI e não da RESEX. Entendi. Há uma diferença enorme quando a abordagem é da RECI para a outra que é a abordagem da RESEX. Você não admitir mais RESEX é determinadas reciclagem atitudes. existencial.
É o contexto, a vida da pessoa, aquela coisa. Agora, a recinha intraconsciencial, só dentro dela. O negócio é o dentro, é o íntimo, é o inner, em inglês, se chama inner. Esse é que é o brabo. É o mais íntimo do íntimo do íntimo. É aquele verbete que eu falo da intraconscienciologia. Esse é que é o difícil. Entende? Você não admite mais determinados pensenes, atitudes, impulsos? Não, é a conduta da pessoa, a técnica de viver, o modo de ser. Não é? É. Agora, eu vou aproveitar aqui que está no finzinho. O aumento da autoconfiança não estaria diretamente ligado com os êxitos alcançados que novamente inflam a confiança em um processo que se autoalimenta? Ou apenas através do processo pensante podemos nos tornar mais confiantes? Olha, você tem toda a razão, esse aumento da autoconfiança pode ser, sim, baseado nos êxitos. Uma coisa puxa a outra e enriquece. Quem tem mais, pode o menos, então a coisa sempre vai caminhar e a pessoa fica mais rica em matéria de definições, de abordagens, de enfoques. Agora, também, isso aí então tem sua razão de ser, mas também, através do processo pensênico, a pessoa vai fazer isso de uma maneira mais ampla, profunda, abrangente, muito mais séria. E outra coisa, para sempre. Porque a hora que ela melhora o modo de pensionizar, ela melhora tudo mais. A confiança aumenta a autoconfiança muito maior nela mesma. Que ela viu que ela melhorou do ponto de vista íntimo. Não foi uma melhoria apenas de forma, exterior, vamos dizer assim, de rótulo. Então a coisa é muito mais séria do ponto de vista do processo pensante. Você falou que uma pessoa pode ser desperta sem fazer assistência. Dentro da escala evolutiva, até que nível ela ou ele pode chegar sem olhar aos outros? Isso aqui é porque está em espanhol, está tudo esquisito aí o modo de falar. Mas o caso todo é o seguinte. Uma pessoa ela pode chegar e ela é desassediada permanente. Mas ela não faz assistência aos outros. Com isso, o que vai acontecer? Ela não vai evoluir com a condição dela. Ela só evolui através da assistência quando ela se torna, eu já falei muito aqui, a mini peça dentro de um maxi-mecanismo interassistencial. Sem isso, ela vai ficar mais ou menos do mesmo modo e, vamos dizer, às vezes pode até regredir. Porque se ela começar a ficar estacionária, ela já regrediu. Porque a consciência ela tem que estar trabalhando. É igual dinheiro, igual água, igual sangue. Uma empresa, por exemplo, a empresa, se ela estacionou, ela já está regredindo. Tem que estar sempre em evolução, sempre progredindo, sempre para frente. Nesse caso aí, Walter, você está falando, a pessoa não fazia assistência, quer dizer, ela não atingiu o patamar do desperto, né? Ela está numa condição de não sofrer assédio, é isso? Não, teoricamente ela é desassediada. Certo. Acabou. Que a partir teoricamente. A partir do momento que ela se abrir, sair daquele bunker consciencial, que ela está fechada ali, certo? E partir, então aí ela Agora, a pessoa vai ter dificuldade para isso, que ela vai ter que trabalhar o processo. Ela vai ter que usar a desassedialidade dela, que ela não usou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uma outra coisa, uma boa parte dessas pessoas ainda tem um ego muito grande. Se uma pessoa não faz assistência aos outros, é porque ela é egóica, é muito grande. Então, isso tem. Agora, Hernandes, é duro. Eu, para mim, considero esse tipo de personalidade as mais astonished, as mais paradoxais que tem. Entende? Porque você vê que a pessoa, ela não tem má intenção. Ela não quer fazer o mal para os outros, mas em compensação também, ela não tem boa intenção de ajudar nada. Então, veja, ela criou o cosmos somente para ela. É uma torre de marfim violentamente técnica. Isso existe. Ela se acha o maxi-mecanismo. Não, às vezes nem isso. Ela nem quer achar. Ela nem quer aparecer, porque senão ela vai ter que assistir alguém. Ela não quer nem retrucar aquilo que você falar. Ela está na dela. Então a pior coisa que tem é a pessoa que está numa torre de marfim
que nem fala, a pessoa está aqui embaixo, fala para ela, ei, como é que é? Nem cumprimenta. Não, é mais do que autismo, é muito mais sério isso aí. Agora, veja, existem pessoas assim. Sabe o que é bom nisso? Só tem um aspecto bom nisso. É que essas pessoas são poucas. O universo é pequeno, porque senão nós estamos perdidos. O universo é pequeno. Escuta, você andou estudando as formas aqui? Tem alguma coisa que você viu no texto? Não? Está tudo bem? Tá. Pode sim. Vamos passar para lá. A desconfiança gratuita que às vezes existe entre os grupos e as pessoas pode ser de uma vida para outra? Pode, mas às vezes é dessa vida mesmo que a pessoa ficou estigmatizada. Mas, assim, o estigma nessa vida cria isso aí. Mesmo não tendo acontecido nada antes, assim? Não, às vezes aconteceu alguma coisa, mas é o estigma. Criar a imagem da pessoa. Fez fama, deita na cama. Entendi. Agora, se fez fama negativa, deita na cama, que vai ser uma cama de prego. E aí, entendeu? Essa é negativa mesmo, brava. Como que conserta isso? Como que ajuda a consertar? Consertar é ver se a pessoa, com o tempo, faça alguma coisa, que ela mostre pelos fatos, que é o problema da verbação. Ela mostrar primeiro os fatos, para depois ela falar o que ela fez. E mostrar os fatos. Se aquilo vem aos fatos, você entope a boca de todo mundo, ninguém pode falar nada. A hora que vem contra fato, a gente não pode brigar. E quando é um processo assim de grupo, que seria importante o grupo ter confiança no outro para o trabalho andar? Aí é preciso de ter glasnost, transparência, falar a verdade, explicitar as realidades. Isso é a melhor coisa que tem. Para haver coerência, coesão do povo e, vamos dizer, intercompreensão, como eu chamo, né? A palavra que eu gosto de usar é essa, intercompreensão. Um tem que compreender o outro. E lembrar que ninguém é independente total e ninguém é dependente total. Nós somos interdependentes. Quando a pessoa chega num nível desse, se ela raciocina com lógica, vai ser bom. Também, se ela não raciocina com lógica, é melhor deixar para lá mesmo, que isso não vale. Uma pessoa que não raciocina e que não procura ter um pouco de lógica, é a coisa mais difícil que tem. Eu preferi trabalhar com sub-humano. Porque essa aí não adianta. Se não tem lógica, você está perdendo tempo com ela. Professor, aqui só uma pergunta rápida. Eu ia falar sobre estigma, né? Como é que se confia numa pessoa que está estigmatizada? É melhorar o estigma dela. Ela mesma tem que fazer força. Aqui que eu estou falando, mostra um feito, uma façanha, um trabalho, e dentro da verbação. Faça uma coisa e depois mostra. Ela desfaz aquela imagem. Agora, a maioria dos estigmas, eles existem apenas, é um processo relativo, superficial, quase sempre social. Com jeito é fácil de limpar. Você está entendendo? Numa dupla. As pessoas, ela mesmo sentindo, ela acha que aquilo é o fim da picada, é o fim do mundo, acabou com tudo. Não é bem assim. Às vezes o processo é físico, social. Numa dupla, professor, se uma das pessoas está estigmatizada... Aí tem que perdoar, a pessoa tem que ser sincera. Se ela gosta da outra, ela tem que perdoar e acabou. E qual é o limite de dizer não, acabou e... É a hora que a pessoa, se ela não melhorar, e você se virar cúmplice dela, você compassa. Aí, em vez de você ter uma dupla evolutiva, você começa a fazer uma máfia. Aí não dá certo. Okay. Máfia 2 que irradia para outros, isso aí é perigoso. Quando você sente que tem raça negativa em um país que deseja conhecer, o que faria você nessa situação? Vocês acham que precisa de responder isso? Alguém quer responder? Se está lá, cai fora. Se não está fora, não vá. Não é isso? Não é isso? Se você está dentro, cai fora. Se você está fora... Isso é que é a vida. Não entre. Não tem aquele negócio, quem está fora, fica fora. Quem está dentro, fica dentro. Não é isso? Eu acho que a situação aí é mais ou menos essa. Não tem muita saída. Não dá para explicitar muito mais coisa, nem dar nenhuma indicação nisso. É duro. Agora, gente, hoje... Nós temos aqui 19 temas aqui para o Mário falar. Tá. Só um minutinho. Depois da leitura dos verbetes, a Marta, a Ramiro e o Antônio vão passar um recado. Verbetes novos. Anticatarse, autodespriorização,
comando exterior, curiosologia, ignorantismo, localização, mini acidente, personalismo, postura antiqueixa, verbetes antigos, década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Boa tarde a todos. Eu quero reforçar o convite para que todos se inscrevam para o primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmalogia e o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no período entre 22 a 25 de maio. Nós reforçamos o convite porque é uma oportunidade para nós entendermos melhor a questão da grupo karmalidade e aperfeiçoar a nossa convivência. E lembrando também que os recursos serão direcionados para a Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Pessoal, quero fazer a chamada aí, a última chamada para o Heterocrítica de Obra Útil. O curso começa agora, dia 1º, depois da manhã. É um curso que a gente vai estar desenvolvendo uma tecnicidade para ajudar as pessoas a acompanhar o processo do estudo constante que a Conscienciologia implica. Então, é um curso bastante básico, bastante relevante dentro do contexto aí da Conscienciologia. Ainda existem algumas vagas, já temos aí quase 50 inscritos. Então, fica aí a última chamada para os interessados de participar dessa atividade. Heterocrítica de Obra Útil, começando agora, quinta-feira, às 9 da manhã. Atenção, ganhou postura anti-queixa com 12 votos. A tertúlia amanhã, 12h30. Opa, obrigado, viu? Valeu. Muito bom. Vou olhar aqui. Eu tô lá. Tá bom. Eu só queria conversar um pouquinho com o senhor, que hora que você está disponível? Geralmente é 8h30 que eu tô lá. 8h30? É. Bom.